Fala galera, beleza? Me chamo Rafael, sou. Não vou falar se trader, mas estudo esse mercado de desde que eu comecei em 2022, final de 2021 para início de 2022. Estou um ano estudando esse mercado sobre trade, day trade, swing trade, opções binárias e é um mercado que vem me chamando a atenção e comecei a adquirir livros, comprei alguns cursos de pessoas na internet que aparentemente para mim não tiveram resultados, porque quando a gente decide entrar nesse mercado nós buscamos constância, ganhos diários ou mensais para garantirmos uma renda extra e futuramente dar uma qualidade de vida melhor às pessoas que a gente ama, nossas famílias, nossas esposas, nossos filhos, seja lá o que você busca fazer. Mas basicamente eu estou lendo esse livro aqui, Análise Técnica do Mercado Financeiro. É um livro da Clean Corretora. Esse livro aqui, até um ponto onde eu li hoje, no dia 8 de 5 de 2024, 8 de maio de 2024, eu li a introdução, gráficos, escala, indexação, periodicidade. Eu parei exatamente aqui. Mas basicamente esse livro ele nos dá uma breve introdução de como que funciona o mercado, o que é um candle, o que é uma LTB, o que é uma LTA. Logo no início desse livro ele já pula para essa parte que é uma parte assim que para quem está começando do zero é uma parte bacana para já ter um pouco de visão de como que funciona um preço, para onde tende a seguir um gráfico, o que é uma LTA, uma LTB, o que é uma congestão, o que são candles, máximas, mínimas, suporte, resistência. Basicamente, até onde eu li, esse livro falou sobre esses pontos. E eu trouxe algumas ilustrações para basicamente ter um resumo do que eu fiz e consultar futuramente uma possível revisão, ou quem estiver vendo esse livro quiser conversar, deixa no comentário aí, a gente troca uma ideia, vai se conhecendo e vai é, estudando junto e crescendo junto nesse mercado que é um mercado que dá grana, mas você tem que ter um psicológico bacana, uma gestão boa e conhecer por trás dos bastidores o que acontece, como que uma análise é feita. E nada é fácil, mas não é impossível. E vamos lá então. Bom, segundo a introdução que esse livro passa, ele explica uma técnica, né, vamos dizer dessa forma, que é uma análise técnica, a gente está estudando isso. Ele explica uma técnica para a gente podermos lucrar muito e ter pouco risco. Não vamos dizer que a gente vai ganhar mais do que perder ou perder mais do que ganhar. A gente ter uma assertividade boa. Então, o que ele propõe é uma forma mais tranquila de operar no mercado buscando maior rentabilidade e menor risco. A análise técnica não garante que seremos bem-sucedidos em todas as nossas operações, mas, sem dúvida, é uma garantia de performance melhor. Não é permitido falar em análise gráfica sem falar em disciplina, pois ambas caminham juntas, todavia vamos deixar para desenvolver esse assunto mais tarde, apenas mencionando que fique claro que todo investimento e tempo que gastar aqui terá sido em vão se você, caro aluno, não tiver disciplina. Isso aí, vamos lá. Vamos estudar agora o gráfico. Bem, esse livro ele fala sobre os tipos de gráfico que existem no mercado e existem três tipos de gráfico. São os gráficos de linhas, onde nós vemos uma linha, vou te dar um exemplo aqui, dessa forma aqui.
O gráfico vem, pá, aí uma linha aqui, aí o gráfico vai, aí sobe, aí desce, aí pá. Esses são gráficos de linha. Existem o gráfico de barra, que é pouco usado, eu não conheço ninguém que utiliza esse tipo de gráfico em barra. E existe o gráfico de candlesticks, que é o mais utilizado por todo mundo e ele tem uma analogia muito bacana de se reparar. O gráfico de candlesticks ou de velas, como a gente chama, ele existem duas cores. A cor verde, que representa um gráfico de compra, um gráfico verde significa um candle verde. Vamos lá. Um candlestick verde significa um candle de compra. Contrapartida, um candle vermelho significa um candle de venda. A única diferença são que o candle verde, como que ele se movimenta? Ele abre nesse ponto aqui e ele sobe. Isso se caracteriza como uma compra, uma alta. Ou um candle vermelho, ele abre em determinado ponto e ele cai. Significa uma queda, uma venda, candle de venda. Como que esses candles eles se movimentam? Bom, o candle ele se movimenta, ele abre e ele começa a subir, 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 subir. Chegou aqui um ponto, ele cai e parou aqui. Nesse movimento que ele subiu e caiu, ele deixou um tracinho que nós chamamos de pavio. O pavio nada mais é do que ele significa para nós que o preço chegou a uma máxima, porém os compradores não conseguiram manter essa máxima, essa força, e apareceu a pressão vendedora, que fez com que o candle descesse, ultrapassasse o ponto de abertura dele, que nem estou descrevendo aqui, e caísse, se tornou um candle vermelho, ou seja, ele começou verde e terminou vermelho. Então ele é um candle de queda. E ele deixa esse paviozinho aqui. Bom, vamos lá. A abertura dele, já falei, a abertura aqui e o fechamento. Ou seja, se você estiver olhando um gráfico de um dia, no período de um dia, o candle ele vai abrir aqui, ele pode se movimentar para baixo ou para cima, dependendo do mercado, e ele vai fechar no final do dia em algum ponto. E se deixar pavio, significa o quê? Que a máxima, naquele período que você está vendo, ou que eu estou analisando, foi naquela ponta daquele pavio. E a mínima, que foi o menor preço daquele dia ou daquele período, chegou na ponta desse pavio. O mesmo vale para o candle vermelho. Um candle vermelho, ele abre na parte de cima, ele tenta subir, mas automaticamente os vendedores aparecem e fazem a pressão vendedora, empurrando o preço para baixo. E ele fecha num determinado ponto. Da mesma forma que vemos no gráfico de compra, vemos no candle de venda. Ou seja, o preço subiu numa mínima, a mínima dele foi aqui em cima, e a máxima, que foi o pico de queda dele, veio aqui embaixo na ponta desse pavio, porém o preço fechou um pouco acima. Basicamente, o candlesticks funciona dessa forma. Vou tentar explicar bem mastigadinho. Então, basicamente é isso. Bom, vamos lá. Esse primeiro capítulo desse livro que nós estamos acompanhando, ele basicamente nos dá uma introdução do que é o mercado, de como ele se movimenta. E ele explica resumidamente, mas bem explicado, o que é uma LTA, uma LTB, um suporte, uma resistência. Então, assim, resumidamente, de acordo com o meu entendimento, ele explica que uma resistência, aqui, essa linha aqui de cima, deixa eu botar o lápis aqui, que uma resistência
que é essa linha aqui de cima, ela é um ponto em que o preço chega, tanto o comprador como o vendedor começam a negociar e pode se tornar um ponto de congestão, que mais à frente eu vou falar o que é um ponto de congestão. Mas basicamente uma resistência significa que o preço chegou numa máxima daquele período de M1, M15, M5, seja lá qual for o período que você esteja vendo, em que ele chega numa máxima e ele fica batendo aqui e retornando para baixo, batendo aqui e retornando para baixo, bate aqui e retorna para baixo. Isso significa que aqui é uma região forte em que os vendedores fazem a liquidação, né? Eles garantem o seu lucro, e os compradores eles fazem com que o preço retorne àquele nível, tentando romper. Só que a oferta de compra acaba não conseguindo superar esse nível de resistência, certo? Então o preço ele fica parado aqui e futuramente ele pode romper essa região aqui, ou rompe para cima ou o preço se derrete. Mas basicamente uma resistência seria isso aqui. Ele explica também o